Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui no canal Excel Descomplicado. A ideia de hoje é falar um pouquinho mais sobre Tesouro Direto. Algumas pessoas vieram me perguntar depois do último vídeo que nós fizemos aqui para o canal, onde nós comentamos que a poupança não é tão atrativa como muitos pensam, ou na verdade muitos nem pensam sobre esse assunto e só imaginam que a única maneira de guardar algum dinheiro é pela poupança. Na verdade não é. Hoje, o Tesouro Direto é uma das grandes opções, para não dizer a melhor delas, quando o assunto é liquidez, quando o assunto é menor risco, quando o assunto é investir o seu dinheiro, seja você um pequeno, um médio ou um grande investidor. E essa é a ideia do vídeo de hoje. E como o assunto é Tesouro Direto, é importante que você tenha em mente a receita básica para você começar a ser um investidor. Você vai precisar de uma conta corrente em um banco, você precisa de uma corretora. Por que você precisa de uma corretora? Porque se você pode, inclusive, se for a sua opção, que eu não recomendo, fazer uso do seu próprio banco para fazer o investimento no Tesouro Direto. Se você é correntista de qualquer dos bancos grandes, eles oferecem esse serviço também. Mas eu recomendo para você uma corretora, que são bancos menores, na verdade, em que muitas delas já não cobram taxa de administração, porque elas têm interesse em ter você na carteira de clientes deles. Então, por essa razão, você pode investir no Tesouro Direto com taxa zero de administração, o que é muito interessante. Então, essa é a receita básica: ter uma conta corrente, uma corretora e no mínimo R$ 30. Então, quando a gente fala de Tesouro Direto, nós estamos falando basicamente de você, pessoa que paga impostos aqui no Brasil e já está acostumada a dar dinheiro para o governo, fazer isso de uma outra forma, de uma forma que com certeza será muito mais agradável. A verdade é que você está emprestando dinheiro para o governo quando você compra títulos do Tesouro Direto. Funciona exatamente assim. Você aplica um determinado valor que você está ali emprestando ao governo e, como é um empréstimo, você tem o direito a ter os juros desse valor que você está colocando ali para o governo. E é dessa maneira que nós temos o rendimento do Tesouro Direto. Trocando em miúdos e falando de uma maneira que todos possam entender, porque o objetivo é que o vídeo não seja grande. E nós podemos fazer outros vídeos posteriormente. Mas você tem basicamente 3 tipos de títulos do Tesouro possíveis de você investir. Um é o Tesouro Selic. Como o nome diz, ele está atrelado à taxa Selic, que nós comentamos no vídeo passado, que agora está em 8,25% ao ano. Então, se você fizer um investimento no Tesouro atrelado à taxa Selic, você já está sabendo que você vai receber no seu retorno este percentual. Lembra que nós falamos então que a poupança está com rendimento de 70% da Selic mais a TR? Então, só por aí você já tem uma noção de que este é um investimento melhor a se fazer. Só que tem um detalhe importante que você precisa considerar: a taxa de administração. A gente vai falar daqui a pouquinho dela. Uma segunda opção de tesouro é o tesouro pré-fixado. No tesouro pré-fixado, você visita ali no site do Tesouro Nacional, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que todos possam acessar e conhecer. Você visita ali os títulos que tem essa opção do pré-fixado e você investe hoje uma quantidade X que você tem à sua disposição e você já sabe daqui a algum tempo quanto que você vai ter de retorno na sua aplicação, ok? E a terceira opção é o Tesouro IPCA. Essa é a modalidade feita para aqueles que não querem que o seu dinheiro perca para a inflação, porque o IPCA é o índice do governo mais comum para cálculo e medição da inflação. Ok? Dados esses 3 tipos, é importante que se diga o seguinte. Primeiro, uma pergunta das mais comuns de se fazer: quanto eu preciso para investir no Tesouro Direto? É mais ou menos o valor que você sozinho gasta numa refeição executiva durante a semana.
em boa parte do Brasil. R$ 30. R$ 30 é o valor que você precisa inicialmente para investir no Tesouro Direto. Mas é importante que se tome cuidado com esse valor que aparentemente é baixo, porque você precisa, para investir no Tesouro Direto, fazer transferências bancárias no formato de DOC ou TED. E você, a menos que você tenha um pacote que o isente disto, você vai ter taxas para pagar. Então, se você pagar, por exemplo, R$ 8 ou R$ 9 num DOC para fazer uma transferência de R$ 30, não há taxa de retorno de investimento que vai compensar para você. Então, apesar de ser possível fazer um investimento de apenas R$ 30, não é recomendado que você faça isso, porque apenas com o pagamento de um DOC ou TED você já perdeu o seu investimento. Ok? Falar do investimento mínimo, você deve ter na sua mente aí quanto que você gostaria de investir. E é importante que você saiba, tenha em mente qual é a finalidade que você tem para esse dinheiro que você está investindo. Se você falar para mim assim, ó, é um dinheiro que eu vou usar para alguma emergência que eu precisar, é um valor baixo, mas que eu gostaria de deixar investido. Então, para você, a melhor opção é o Tesouro Selic, porque a hora que você retirar o seu dinheiro, ele vai ter rendido a Selic proporcional daquele período que você deixou investido. A questão é que se você investir nas outras modalidades, no pré-fixado ou no Tesouro IPCA, você muito provavelmente vai perder dinheiro se você não deixar todo o tempo necessário. Porque quando você estiver lá no site do Tesouro, você vai notar que existem datas ali do vencimento do seu título. É importante que você cumpra essa data, porque aí vem um outro detalhe que é importantíssimo. Qual é o risco? Essa é uma outra pergunta que é muito comum de ser feita quando a gente fala de Tesouro Direto. O maior risco do Tesouro Direto é aquela pessoa que você enxerga quando você olha no espelho. Isso mesmo. Você é o seu maior risco simplesmente pelo fato de que se você escolher a modalidade errada, um tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, e você tiver uma necessidade de retirar esse dinheiro antes do vencimento do seu título, você muito provavelmente terá perdido dinheiro em vez de ganhar. Ou seja, o risco é você. Se você deixar o dinheiro lá rendendo até a data de vencimento, você vai ganhar dinheiro, certo? A possibilidade de alguém pode dizer assim, mas e se o governo quebrar? Essa seria a segunda possibilidade de risco, mas ainda com todas as circunstâncias, nós estamos falando de um país quebrar, nós estamos falando do Brasil quebrar. E isso não é tão simples de acontecer, ok? Falamos então de investimento mínimo, falamos de opções mais seguras quando você entende a necessidade do seu dinheiro, para que você está investindo, porque é importante que você tenha essas respostas. Essa não é uma informação que eu posso dar para você. Você precisa saber quanto você tem disponível para investir no tesouro e quando você pretende fazer uso desse dinheiro, ok? Conheça então o site do Tesouro Direto e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto em outros vídeos, porque eu também não quero deixar esse vídeo muito extenso, porque eu tenho muito interesse que você assista, para que você conheça dessa modalidade tão interessante que é o Tesouro Direto. Muito obrigado, até a próxima.